Nós sempre tratamos esse tema como um tema de grande relevância, mas, infelizmente, com muita desinformação, com muita falta de transparência por parte, principalmente da mídia, que sempre confunde as informações com o objetivo de que a classe trabalhadora não tenha total nitidez do significado da Previdência Social no Brasil. Nós vivemos hoje uma proposta de reforma, uma reforma que, evidentemente, não tem nenhum sentido social, nenhum sentido do ponto de vista de fortalecer a Previdência, de preservar a Previdência enquanto sistema que atenda ao povo brasileiro. É bom lembrar que a Previdência brasileira veio se construindo ao longo de décadas. Desde a Lei Eloy Chaves, que foi a primeira lei que tratou de um sistema para alguns brasileiros de Previdência Social, até a constituição, no governo Getúlio Vargas, dos institutos de aposentadoria e pensão, que eram por segmento, por categoria ou por ramo de atividade, e geridos de maneira tripartite, e que tinham, vários deles, uma gestão bastante interessante e profissional. Outros com problemas, mas, no geral, eram bem geridos. O golpe militar de 64, já alegando problemas de caixa, problemas de estratégia de financiamento, unificou, em 1967, unificou todos os institutos de aposentadoria e pensões, o IAPB dos bancários, o IAPI dos industriários, o IAPTEC, vários outros, unificou no INPS, criando um Instituto Nacional e estabelecendo a obrigatoriedade de todo trabalhador contribuir com a Previdência Social. Naquele momento, embora perdendo a possibilidade da gestão por segmento, a gestão por categoria, de certa forma, aquele sistema deu a universalidade da Previdência como um direito para todos os trabalhadores, em tese, né? Porque a informalidade, isso provoca muitas vezes a quebra desse direito. E durante toda a ditadura, o INPS funcionou com suas limitações, com suas contradições, mas funcionou como esse grande Instituto Nacional dos Trabalhadores do setor privado e do setor público de economia mista, e, portanto, arrecadando uma soma de recursos extraordinária que, por sua vez, era retribuída aos aposentados, aos pensionistas, às pessoas que estavam em licença saúde, em processo de recuperação de acidente e outros benefícios, até que chegou a Constituinte, na redemocratização. Com todas as lutas que nós fizemos para redemocratizar o país, nós tivemos, naquele período de 87 a 88, um grande embate político no Brasil para definir como seria a Previdência. E os constituintes chegaram a um modelo que eu reputo muito positivo, com defeitos, evidentemente, com problemas, mas muito positivo enquanto concepção, que é a concepção da Seguridade Social. Assistência social, saúde e previdência como um sistema unificado. E o sistema da Seguridade Social criou também, no próprio texto constitucional, uma estratégia de financiamento, que era a contribuição sobre folha, a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição sobre o faturamento. Depois, por um tempo, nós tivemos também a CPMF, que depois acabou não sendo prorrogada em 2008, há quase 10 anos atrás. Bom, esse sistema que tinha as três pernas, saúde, assistência e previdência, e as três fontes de financiamento, certamente os constituintes já perceberam que, com o processo de envelhecimento da população, seria preciso ter um processo não engessado de financiamento, que houvesse a possibilidade de, ao longo do tempo, se fazer o ajuste do sistema de financiamento de acordo com as necessidades do sistema de previdência, de saúde e assistência. É bom lembrar, o envelhecimento não atinge só a previdência.
O envelhecimento da população, que é um fato bom, né? Nós podemos viver mais, mas, evidentemente, em certas idades, a gente pode viver mais, mas tem mais eventos de saúde, muitos têm mais dificuldade de ficar no mercado de trabalho, portanto, ou vão para a Previdência, se puderem, ou acabam caindo na assistência social. Então, o envelhecimento da população, notícia boa, provoca um fato preocupante, que é como que você financia isso. Vários países da Europa, da Ásia, já passaram há 20 anos atrás pelo que o Brasil está passando agora, de você precisar rediscutir como é que você faz um sistema eficaz, abrangente, ou mais do que abrangente, universal, que atenda a todos, que tenha qualidade, que seja respeitoso em relação aos direitos dos cidadãos e das cidadãs, e que, ao mesmo tempo, consiga não ser estruturalmente deficitário. E esse debate, evidentemente, no Brasil, ele aparecia no nosso governo também, para a gente ser bem transparente, para não parecer só um jogo entre oposição e situação, entre os golpistas e a nossa posição. Esse debate é um debate permanente. Como é que você se sustenta? Você pode adotar a posição liberal, que é vamos reduzir o acesso a direitos, cortar benefícios e dificultar a vida do povo. Ou nós podemos adotar uma posição equilibrada, que é vamos discutir, sim, as regras para o acesso a benefícios. Não é proibido discutir. Não é proibido modificar eventualmente. Mas vamos lembrar que a seguridade tem um papel decisivo para que o Brasil seja, de fato, uma nação, e não apenas um bando num território. Seja um povo e uma nação. E a seguridade na Constituição tem essa característica, essa concepção, de ser um sistema de proteção social, onde as pessoas sintam que o Estado brasileiro, representante da soberania popular, o Estado brasileiro quer que as pessoas tenham saúde, que não fiquem fragilizados no momento de doença, de acidente, que as pessoas tenham proteção previdenciária, quando tem capacidade contributiva de contribuir para a Previdência, ou quando não tem essa capacidade, quando por alguma razão estão excluídos, ainda que temporariamente, do processo produtivo, que tenha uma assistência social. Então, debater seguridade e previdência significa debater que tipo de país nós queremos. Nós poderíamos adotar o modelo americano, que tanto na questão trabalhista quanto previdenciária e da saúde é extremamente excludente. Tem muita gente no nosso meio que às vezes faz apologia dos Estados Unidos, ao país avançado e tal, mas temos que lembrar, lá não tem praticamente lei trabalhista. A justiça, não existe justiça do trabalho. A justiça comum, quando trata de questão de trabalho, é extremamente contrária ao interesse dos trabalhadores. A previdência lá, a previdência é praticamente privada. O sistema de seguro-desemprego é bem interessante, mas também é limitado. E a assistência social lá é um assunto praticamente privado, é um assunto de caridade, como já foi no Brasil por muito tempo. Se discutia a Santa Casa de Misericórdia, ou as instituições privadas de assistência social, sem qualquer responsabilidade objetiva do Estado brasileiro. Quando nós falamos hoje de seguridade, nós temos que olhar, e acho que o movimento sindical brasileiro tem que se apropriar desse discurso de maneira muito, digamos, permanente. Isso é tão ou mais importante que a discussão de salário ou de emprego. Porque significa você ter uma estratégia estatal, social, de proteção do ser humano nas questões da assistência, da saúde e da previdência. Bom, aí vocês podem me perguntar, bom, e essa reforma que está aí? Essa reforma que está aí, mesmo que amenizada no seu relatório, mesmo que eles percebendo que terão muita dificuldade de ter os 3/5 de votos na Câmara e no Senado para aprovar uma reforma próximo da eleição de 18, mas é uma reforma que tem o viés completamente vinculado à questão fiscal. Aliás, eu diria, e eu como fui ministro e dialoguei muito com pessoas do setor privado que vinham colocar suas opiniões sobre a questão da Previdência, eu sempre digo que tem duas questões fundamentais que fizeram parte do golpe de 16
que foram fundamentais na estruturação do golpe e que são diretamente ligadas à reforma da Previdência. Aliás, a reforma da Previdência e da assistência, porque essa proposta atinge também a LOAS, não atinge só a Previdência Social, atinge também a assistência social. Essa reforma tem, primeiro, uma nítida preocupação fiscal. A visão deles é que a Previdência corre o risco de quebrar o país. Por quê? Evidentemente, hoje, se você olhar os números, e eu sou daqueles que eu falo, eu respeito muito o debate que alguns companheiros fazem sobre se tem déficit, não tem déficit na Previdência, eu digo assim, não tem déficit, nem superávit, nem equilíbrio. Por uma razão muito simples. Não é um plano de seguro, não é uma previdência privada, é um sistema público que tem obrigações e prerrogativas que estão definidas no texto constitucional, não estão em lei ordinária, estão no texto constitucional. Portanto, se você olhar a contabilidade da Previdência, o último relatório que foi publicado agora no mês de setembro, relativo até agosto, você vai ver o seguinte, entre o que a Previdência arrecadou e o que ela gastou, tem uma diferença de 175 bilhões em 12 meses. Então, um leitor incauto vai ter um brutal rombo, que é como a imprensa trata, o rombo da Previdência. Mas quando nós lemos o texto constitucional, que estabelece que a Previdência é um sistema público de proteção social, junto com a saúde e assistência, vamos ver também que há a previsão de um orçamento da Seguridade Social. E que uma parte dos recursos da Seguridade, desde o governo Itamar Franco, são desviados, mas não desviados por uma fraude, desviados com previsão constitucional, desviados para o orçamento geral. O argumento da época que foi criado o Fundo de Estabilização Fiscal, primeira vez foi o Fundo Social de Emergência, depois virou Fundo de Estabilização Fiscal, depois virou desvinculação das receitas da União. E, inclusive, o nosso governo prorrogou, e era muito polêmico dentro do governo, a prorrogação da chamada DRU. Eu, pessoalmente, me coloquei contrário mais de uma vez, que eu achava que era uma das questões simbólicas da política de proteção aos trabalhadores e de reconhecer que o orçamento da Seguridade Social é uma previsão constitucional que foi muito discutida na Constituinte. Era uma forma simbólica de dizer claramente, ó, nós vamos começar a arrumar a bagunça no Brasil. Mas, lamentavelmente, com as questões conjunturais, questões políticas e outras, nós não conseguimos ganhar essa discussão dentro do governo. A DRU foi prorrogada também no nosso governo. Então, a DRU é uma das formas de você aumentar esse chamado rombo da Previdência Social, o rombo da Seguridade. A outra são as chamadas isenções ou desonerações da folha de pagamento, que virou moda no governo Dilma, não porque a Dilma queria, a Dilma propôs em setores expostos à concorrência internacional, para aumentar a competitividade, mas com a previsão da compensação pelo Tesouro. Mas aí no Congresso Nacional, e eu estava lá no Congresso uma parte desse tempo, no Congresso Nacional virou uma farra de lobbies empresariais querendo a chamada desoneração da folha. E aprovaram para setores que não tinham a menor necessidade de ter desoneração da folha. Aprovaram para dezenas de setores. E em 2015, já no governo Dilma II, nós tentamos fazer a reoneração e foi uma luta dentro do Congresso. Conseguimos parcialmente. Mas também isso daí também prejudica. E algumas outras questões que muitas vezes são votadas de afogadilho no Congresso Nacional e que provocam também o enfraquecimento da capacidade de arrecadação da Previdência, da saúde e da assistência. Mas, mesmo que eliminássemos todas essas questões que prejudicam a contabilidade formal e financeira da Previdência, ainda assim, o problema do mercado de trabalho e do envelhecimento da população persiste. Então, não é verdade que é só eliminar esses problemas que nós vamos ter uma previdência superavitária, uma seguridade superavitária. Não é verdade. É preciso ter uma visão
para qual será a sustentação da Previdência Social e da saúde e da assistência ao longo das décadas. E aí eu sempre digo, e tenho feito inúmeras conversas como essa, em vários estados do Brasil, sempre a convite de sindicatos, de parlamentares que são dos partidos de esquerda, eu tenho dito o seguinte: a solução, porque existe uma necessidade de ter uma solução, é atacar a questão pela receita e não pela despesa. Ou melhor, primeiro pela receita, depois pela despesa. E atacar como? Bom, o Brasil é um país estranho. Não sei aqui quem já leu os comentários do Piketty, que escreveu aquele livro Capital do século XXI, sobre a questão da desigualdade do Brasil. Mas ele, evidentemente, como francês, olhou de fora para dentro, mas os nossos amigos do IPEA, eu esqueci o nome do pesquisador agora, vou lembrar ao longo dessa fala, fizeram um trabalho muito bom que está disponível no site do IPEA sobre a questão do aspecto regressivo da tributação no Brasil. E é algo que vem ao longo de décadas e que nós tentamos alterar por mais de uma vez e fomos derrotados no Congresso Nacional. Algumas medidas foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso, outras vêm de antes. São medidas que provocam uma disfunção brutal numa visão tributária como um sistema de redistribuição de renda. E que, inclusive, coloca o Brasil na incômoda situação de ser um dos pouquíssimos países que vão nessa direção, de tributar pouco a propriedade, a renda e a riqueza, e tributar muito o consumo e o trabalho. Muita gente já ouviu alguém falar assim: olha, lá nos Estados Unidos ou lá na Espanha, o mesmo carro que é vendido no Brasil por 40 mil dólares, lá é vendido por 25 mil dólares. Por quê? É um problema de ineficiência da nossa indústria, de incapacidade dos nossos operários, dos nossos dirigentes do setor automotivo? Não. É porque aqui 35% a 45% do preço do carro são impostos federais e estaduais. E lá é muito menos. Como é que estados que têm grandes obrigações conseguem se sustentar cobrando muito menos imposto? Não só do automóvel, mas também dos alimentos, dos móveis, dos imóveis. Porque eles cobram de quem tem capacidade contributiva. Cobram de quem é efetivamente rico e até mesmo da classe média mais endinheirada. Eu tenho um amigo meu que trabalha nos Estados Unidos já há uns 10 anos e ele me mostrou, um tempo atrás, ele me mostrou quanto que ele pagava de imposto de renda. Obviamente não é um operário, é um executivo que trabalha nos Estados Unidos já há algum tempo. Paga muito mais do que pagaria aqui. Agora, em compensação, ele compra um automóvel igualzinho ao brasileiro, talvez até um pouco mais avançado, porque lá é o centro do capitalismo, por um valor menor. E paga menos impostos sobre os alimentos, sobre as roupas, sobre os móveis, etc, etc, etc. Então, qual é a solução? É aproveitar essa disfunção tributária para que nós possamos, obviamente, isso daí no Congresso Nacional é uma guerra, mas tem que ser colocada no debate da disputa. Primeiro, acabar com uma aberração chamada isenção de tributação sobre dividendos. O Brasil não tributa dividendos. Se alguém aqui for ali numa corretora de valores ou no banco comprar ações do Bradesco, do Itaú, da Gerdau, da Vale do Rio Doce, de qualquer outra empresa, quando receber seus dividendos no final do ano, vai receber absolutamente isento de imposto. Quem criou isso? Fernando Henrique Cardoso, no começo do Plano Real. Certamente, por isso é que o partido dele tem muita simpatia por parte do empresariado e da elite do nosso país, porque deu um presentão. Isentou o dividendo que sempre foi tributado, e é tributado no mundo todo.
É tributado na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no Chile, no Japão, na China. Todo lugar do mundo é tributado. Só no Brasil e na Estônia. Os dividendos. O México chegou a ter uma parte, um tempo também que isentou, mas voltou atrás. Bom, só a tributação, na forma de uma contribuição social sobre dividendos, para ir a receita toda para a Seguridade. A alíquota do imposto de renda da pessoa física. Usar a mesma alíquota, 27,5%. Podia até ser maior. Alguns países cobram 30% ou 35%. Já nos daria 60 a 80 bilhões de reais por ano. Esse dinheiro fica no bolso do Roberto Setúbal, no bolso dos acionistas do Bradesco, no bolso dos grandes acionistas do Banco Safra, das grandes empresas industriais, das grandes empresas de serviço, e iria todo para a Seguridade Social. Eles ainda receberiam muito dividendo. Continuariam acumulando muito, mas nós teríamos 60 a 80 bilhões por ano para a Seguridade Social. Volto a dizer, Seguridade, não é previdência, Seguridade. A nossa saúde é subfinanciada. Quem sair daqui e for até o hospital de base aqui agora, vai ver a situação do atendimento do hospital de base. Se for para Ceilândia, para Taguatinga ou para Sobradinho, vai ver uma realidade um pouco mais dura. Ou se for lá para Guaianazes, Campo Limpo ou nos bairros populares do Brasil inteiro. Muito mais grave do que nos hospitais que ficam no centro. Claro que tem problema de deficiência, tem problema de má gestão, tem problema de corrupção, mas o problema de subfinanciamento é real. Bom, então uma medida seria essa, tributar dividendos, com uma contribuição social para ir para a Seguridade. Segunda medida, eliminar outra aberração feita pelo seu Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan em 1996, há 21 anos atrás, e que provocou um mecanismo chamado distribuição de juros sobre o capital próprio. Já ouviram falar? Parece muito técnico, mas é muito simples. As grandes empresas que declaram pelo lucro real, elas podem distribuir metade do lucro como se fosse juros. Qual é a vantagem? Distribuindo como lucro, paga no imposto de renda da pessoa jurídica 34%, 25% de imposto de renda, 9% de contribuição social sobre o lucro líquido. Essa vai para a Seguridade. Distribuindo como juros, paga só 15%. Ou seja, é uma diferença de 19% entre uma tributação e outra. Reduz a base para a contribuição social sobre o lucro líquido. E reduz a arrecadação dos estados e municípios que participam do bolo tributário do imposto de renda da pessoa jurídica também. Então, seria outra forma, mais 20 a 30 bilhões por ano. Terceira questão, imposto sobre grandes heranças. Não vou nem falar do imposto sobre grandes fortunas, que eu também sou favorável, mas acho que se resolveria boa parte disso como contribuição social sobre grandes heranças. No Brasil hoje é o imposto estadual, a alíquota máxima é 8%, a maioria dos estados cobram 4%, o que também provoca uma aberração tributária. Em vários países, esse imposto é usado como mecanismo para evitar a acumulação intergeracional. Ou seja, uma pessoa muito rica tem um patrimônio de 5, 6, 8, 10 bilhões de reais. Ao falecer, a herança é transmitida para a geração, ou para a viúva, ou para o viúvo, ou para a geração seguinte, tributado apenas por 4%. Nos Estados Unidos é 40%. Nos Estados Unidos, que é um país extremamente capitalista, 40%. E, por fim, para fortalecer a previdência dos estados e municípios, ampliar a progressividade do imposto de renda da pessoa física. Isso não iria direto para a previdência do INSS, mas iria para a previdência dos estados e municípios, em parte, para reduzir os desequilíbrios que existem, são reais,
não são inventados. Há um desequilíbrio real da Previdência da maior parte dos estados e municípios. Não são todos. Tem municípios mais jovens, estados mais jovens, que ainda não chegaram na fase crítica, mas chegarão daqui a 10, 15 ou 20 anos. Com essas 4 medidas, nós teríamos uma solução por 20 a 25 anos. Reduziria ansiedade para tratar do tema das regras. Embora, como eu disse, eu acho que nós vamos ter que tratar do tema das regras. Até para gerar justiça entre os diversos contingentes de segurados. A classe trabalhadora brasileira não é homogênea. Nada nesse país é homogêneo. Aliás, a desigualdade se reflete em todas as questões. É muito diferente a realidade de risco, de expectativa de vida do contingente de trabalhadores de baixa capacitação, que tem dificuldade para ficar no mercado de trabalho por muito tempo e que tem um impacto sobre a sua saúde muito grave em relação à questão laboral, de um trabalhador, vou até me citar como exemplo, um trabalhador como eu, que entrei aos 18 anos no Banco do Brasil, trabalhei por 10 anos no Banco do Brasil, depois meu risco foi de ficar fazendo piquete e apanhando de tropa de choque no sindicato, e depois, como dirigente partidário e como parlamentar, estou com 57 anos de idade. 38 anos de contribuição. É muito diferente o risco de uma pessoa que trabalha na construção civil ou numa siderúrgica ou em outras atividades. Uma pessoa que muitas vezes fica 3, 4 anos na informalidade, depois volta para a carteira assinada, depois de algum tempo volta para a informalidade. Então é preciso que a legislação previdenciária reconheça essas diferenças e estimule quem pode a ficar mais no mercado de trabalho sem se aposentar. Porque milhões de brasileiros se aposentam para continuar no mercado de trabalho. O que não é uma fraude, é legal, mas não é desejável que o sistema incentive as pessoas na primeira oportunidade de se aposentar. E muita gente que se aposenta não são trabalhadores sofridos, são trabalhadores de classe média alta. Eu conheci vários que se aposentam. Aliás, inclusive o engenheiro judiciário, que da época da legislação anterior, se aposentava para ir advogar. O cidadão faz concurso de juiz, bem jovem, passa 30 anos se mulher, 35 se homem. Como juiz, muitas vezes com 60 anos de idade, com 62, se aposenta e vai advogar. É ilegal? Não, claro que não é. Mas é desejável que essa pessoa, no auge da sua capacidade, experiência, abandone o serviço público para receber uma aposentadoria, em muitos casos integral, para ir advogar. Não é razoável. Num país como o Brasil é menos razoável ainda, não é razoável em lugar nenhum do mundo. Num país como o Brasil, menos ainda. E eu digo isso porque nós não podemos fazer demagogia, na minha opinião. Esse tema da previdência, da saúde, da assistência, ele é grave e importante o suficiente para que a gente não trate só como uma questão de, olha, eu estou na oposição, eu tenho uma opinião, estou no governo, eu tenho outra opinião. Não dá para fazer isso. Claro, nós somos de não fazer luta política. Luta política a gente faz o tempo todo. Mas é preciso estabelecer a diferença entre luta política e uma visão estratégica. Essa reforma que está aí, do governo golpista, é uma reforma voltada para os banqueiros. Tem 2 objetivos. Um, a questão fiscal. A outra, convencer os trabalhadores de que é melhor uma previdência privada. Só com a discussão da reforma, os bancos e as seguradoras aumentaram em 40% a venda de planos de previdência privada. Só com a discussão. Imaginem com a aprovação. Então, existe objetivamente uma questão de mercado, de buscar principalmente o setor da classe média que tem capacidade contributiva, porque uma boa parte da classe trabalhadora não tem nem como buscar plano de previdência privada, porque não tem renda para isso. Já é muito sofrido o desconto do INSS, já faz falta. Então é para o setor só, não é para o total de 70, 80 milhões de brasileiros que estão na população economicamente ativa. Isso é só para 5 a 10 milhões que formam um mercado
atrativo para os bancos e seguradoras. Mas o objetivo deles é esse, é abrir esse espaço. Para que a gente tenha uma ordem de grandeza, a Previdência pagou, ano passado, mais de 500 bilhões de reais em direitos. Eu não chamo de benefício, direitos. Não é benefício nenhum, porque a gente paga para ter, né? Então é um direito nosso. Mais de 500 bilhões. E arrecadou 375 bilhões. Em um ano. Agora, vamos multiplicar por 10 anos. Isso dá 3 trilhões 750 bilhões de reais. Multiplica por 30 anos. Portanto, é o que o pessoal chama de dinheiro grande, né? Não é dinheirinho pequeno, de uma rubriquinha do orçamento. É dinheiro grande. Os bancos querem, as seguradoras querem. Essa disputa tem a ver com isso. Lá nos anos 80, quando eu estava nos sindicatos bancários, o debate que se fazia do governo ainda Collor era o seguinte: a Previdência brasileira ela tem um teto muito elevado. Devia cobrir no máximo até 3 salários mínimos. 3 salários mínimos hoje daria aproximadamente R$ 2.800. O teto hoje está em 5.600 e alguma coisa. Ou seja, a Previdência Social brasileira ela é uma das que tem melhor cobertura em termos de alcance de salário. E eles queriam justamente reduzir para quê? Para pegar a classe média para o sistema de previdência privada. Aliás, quero dizer, eu falo em todas as reuniões que eu participo, o sistema de previdência privada brasileiro é um escândalo. Esses planos que o Bradesco vende, o Itaú vende, o Brasil, a Caixa vendem, são extremamente ruins para o trabalhador ou para quem adere a eles. As taxas de administração são altíssimas, a rentabilidade é baixa, ou seja, é um péssimo negócio. E eles querem que a gente seja obrigado a fazer esse péssimo negócio. Os nossos filhos, os nossos netos, inclusive, principalmente. Porque eles pensam a longo prazo, eles não estão pensando no orçamento de 18, estão pensando em 18, 19, 20, 21 e assim, e por aí vai. E é por isso que eles querem fazer uma reforma que uma parte da classe média olha e fala assim: eu não quero mais, eu não vou nem me preocupar mais com a previdência pública, eu vou correr atrás de uma previdência privada. Então, essa é a nitidez da reforma do governo golpista. Eu digo com muita tranquilidade, se nós quisermos apresentar para a nossa base, para a classe trabalhadora, a alternativa real é discutir a reforma tributária. E dizer que qualquer mudança em regra de acesso a direito tem que ser um processo longo, debatido com tranquilidade, sem pressa, e que seja principalmente negociado com os sindicatos. Para que os sindicatos tenham, digamos, a apropriação do debate estratégico do financiamento da Seguridade Social no nosso país. Volto a dizer, a Constituição de 88, ela foi quase brilhante nesse aspecto da Seguridade Social. É um documento que nós temos que defender. Eu sei que muita gente, na época da Constituinte, eu inclusive, a gente fazia críticas duras ao texto que saiu da Constituinte. Mas a verdade é que, considerando a correlação de forças, considerando o que é o Brasil, que era o Brasil da época, aquele documento é um documento de um grande avanço. E digo mais, o golpe foi dado em 16 para tentar rasgar de uma só vez o legado de Vargas, com suas contradições, o legado de Ulisses Guimarães. Não estou falando do Ulisses enquanto posição programática, estou falando do Ulisses enquanto condutor da Constituinte. O legado de Lula e Dilma. O golpe foi dado para isso, para rasgar esses 4 legados. E como a gente gosta muito de fazer a discussão com profundidade, eu tenho também dado uma dica em todos os debates que eu vou. Ontem mesmo eu fiz uma reunião com o pessoal do Movimento de Luta pela Moradia, o Encontro Nacional do Movimento de Luta pela Moradia, e sugeri para eles, leiam, está na internet disponível, é fácil de achar,
o discurso de João Goulart no dia 13 de março de 64, onde ele fala das reformas de base. Eu já li algumas vezes esse documento, esse discurso, e digo com tranquilidade, o impasse que estava ali está aqui hoje. O golpe que foi dado em 64 teve as mesmas raízes, independentemente da questão militar ou não, as mesmas raízes do golpe dado em 16. E a questão da seguridade social, da lei trabalhista, do petróleo, da reforma agrária e da reforma urbana são centrais, junto com o sistema financeiro, evidentemente. São centrais para a gente compreender a natureza do golpe. Um golpe com programa, um golpe que foi comandado por muita gente nesse país, que foi articulado com certeza com o Departamento de Estado americano, mas que fundamentalmente ele foi comandado no Brasil pela Rede Globo de televisão, que foi uma das principais articuladoras do golpe, muito acima dos partidos que foram instrumentos do golpe. E a questão da previdência, da assistência e da saúde é central, e nós precisamos resistir. Está muito difícil para eles aprovar, pelos prazos, por causa da eleição, mas nós não podemos bobear, porque um governo com baixa popularidade chega uma hora que liga o dane-se, para não dizer outra coisa, e deixa correr e fala, vamos tentar. E não vamos tentar, vocês já viram como é que ficou o balcão de negócios. Nós vivemos um bom tempo no governo, tentando dar um mínimo de qualidade para a negociação com o Congresso Nacional. Talvez a Dilma tenha caído por não ceder a um certo tipo de toma lá da cá que era proposto insistentemente pela base de centro-direita do nosso governo, de centro-esquerda. E eu digo com tranquilidade que eles podem fazer uma ofensiva patrocinada pelo grande capital para assegurar os votos, para tentar nos roubar a Previdência Social. Não está fácil, o prazo é curto, eles têm dificuldades políticas, mas eles podem tentar. Então, vamos ficar atentos, resistir e preparar para discutir a Previdência, a assistência e a saúde no âmbito do debate maior. Que tipo de país nós queremos? Uma nação com um povo ou um bando num território? Eu acho que o Brasil de 88, da Constituição de 88, define uma nação com um povo que luta e que defende seus direitos. E eu acho que a pergunta do Raimundo é uma pergunta importante para esse momento. Porque, de fato, respeitando a opinião do companheiro que acha que não teve um golpe, nós tivemos no Brasil uma ruptura muito grave institucional. E grave principalmente porque ela não se deu por uma força como em 64, onde foi um golpe civil, mas com uma face militar. Foi um golpe de banqueiros, latifundiários, latifúndios da mídia, mas tinha uma capa militar. E a capa militar justificava uma truculência física de outra natureza. E, na época, havia, no mundo todo, uma lógica de golpes militares. Dessa vez foi um golpe empresarial, civil, do judiciário e midiático, e que tentou adotar a cobertura do Supremo Tribunal Federal como legitimação desse golpe. E para a gente não se perder em questões de discussão de conciliação de classe ou não, até porque, fora a ruptura extrema, algum grau de conciliação de classe todo mundo faz nesse país, inclusive os sindicatos, quando vão ao banco pedir empréstimo ou depositar seu recurso, está conciliando com aquela instituição financeira, mesmo que for estatal. Quando vai no cartório, está conciliando com o Estado. Eu fui sindicalista há muito tempo e discuti as questões da minha diretoria. Nós temos que saber qual é o papel do sindicato, qual é o papel do partido, qual é o papel da central sindical. E eu estou convencido que, para retomar aquilo que seria o ideal de uma nação democrática e uma nação onde a maioria pertença, de fato, à política, só com milhões de pessoas nas ruas.
Eu nem discuto se é greve ou se não é greve, porque o fato de ser paralisação, greve ou não, para mim não é o mais importante. Qual é a capacidade que nós temos de convencer a classe trabalhadora, que é a imensa maioria do povo, os movimentos populares, movimentos sociais e os sindicatos, de que é necessário, para restabelecer o pacto político de 88, que não é um pacto socialista, é necessário milhões de pessoas nas ruas, sob a forma de greve ou não. Eu, por exemplo, acho que se a gente conseguisse colocar milhões de pessoas nas ruas se manifestando, a questão de ser greve ou não fica secundária. Embora eu acho que uma greve geral potente tem um papel importantíssimo, historicamente, nas lutas da classe trabalhadora. Aliás, a greve de 1917 em São Paulo está fazendo 100 anos. E nós temos a obrigação de pensar como é que a gente sai dessa. Porque, objetivamente, o golpe teve programa. O nosso governo era um governo de composição, com gente da centro-direita, do centro, centro-esquerda e da esquerda. Mas com uma linha política de proteção social, de fortalecimento da seguridade e outras questões. De defesa dos direitos dos trabalhadores, de recusar. Eu fui ministro do Trabalho e várias vezes me procuraram para... É preciso uma reforma trabalhista. Eu não vejo nenhuma necessidade. Tanto não havia necessidade que entre 2004, quando eu era ministro, e 2014 o desemprego caiu de 13% para 4,3%. Sem reforma trabalhista. Ao contrário, com o Ministério do Trabalho mais atuante e mais vigilante. Quem lidou com o Ministério do Trabalho aqui sabe do que eu estou falando. No governo Fernando Henrique, eu lidei como sindicalista. Depois tive a oportunidade de ser ministro do Trabalho. E a gente colocava a estrutura precária do Ministério para funcionar a favor dos trabalhadores. Então, eu acho que a resposta para o Raimundo é essa. Nós temos que nos desdobrar, e eu tenho dito isso em todas as reuniões que eu vou. E nós sabemos que uma parte do movimento sindical brasileiro faz um jogo ambíguo. Está de olho nas benesses que o governo possa eventualmente ceder, inclusive em relação à sustentação dos sindicatos, que foi atingida, e pode fazer tenebrosas transações, usando inclusive as centrais combativas. Nós sabemos disso, mas não tem como escapar desse debate com todas as centrais. É necessário fazê-lo, até para disputar politicamente. Eu acho engraçado que eu já deixei a função de dirigente sindical desde 1998. Eu acho engraçado quando eu vejo reunião de central, são todos os mesmos, com exceção da CUT. O mesmo pessoal que sentava comigo lá em 97, 96, não renova nada. Eu acho engraçado essa falta de renovação. Cadê a juventude? Não deixa entrar. Não deixa entrar, não tem acesso. É o controle férreo. Então, estou falando isso com todo respeito, porque nós sabemos que a vida sindical é muito dura, que não é fácil ser sindicalista. Eu, quando entrei para a diretoria do sindicato, eu entrei assim, estou lascado. Eu sabia que eu tinha um outro nível de obrigação do que um militante de base, que tem o direito de, às vezes, até não participar de tudo que está acontecendo. A questão que o Chico colocou em relação às dívidas da Previdência, e também o companheiro Antônio Araújo também colocou. Primeiro, dinheiro recolhido do trabalhador, aqui todo mundo sabe disso, é apropriação indébita da cadeia. É claro, para dar cadeia você precisa do juiz, do delegado, um monte de coisa, mas da cadeia. A questão da guia de recolhimento é lei. Os sindicatos, se algum sindicato aqui não recebe, ou se ninguém recebe, vocês têm direito de exigir o envio mensal da guia de recolhimento. Eu fazia isso na época que eu era presidente do sindicato. A lei é daquela época. A GPS tem que ser encaminhada mensalmente para os sindicatos. É lei. Agora, se a empresa não cumpre, vamos à Justiça, ou ao Ministério Público do Trabalho, para cobrar.
Porque é óbvio que tem inadimplência, que é uma coisa, a empresa apresenta a guia, mas não tem dinheiro para recolher, fica inadimplente. Tem sonegação, tem pejotização. Eu me lembro que em 97, se não me engano, eu fui dar uma entrevista lá no estúdio da Bandeirantes, em São Paulo. Eu cheguei lá, o pessoal que me conhecia como sindicalista me cercou, naquela época, 20 anos atrás. Não tinha reforma trabalhista ainda. Me cercou para dizer o seguinte, ó, seu Bezuini, estão pressionando a gente para formar PJ. Como assim? Estão pressionando o pessoal da iluminação, câmera, formar PJ. Eu falei, não façam isso. Ah, mas falaram que se não fizer, a gente vai ser demitido. Procurem um sindicato. Porque também tem questões que às vezes o trabalhador fica muito fragilizado. E é nessa hora que a presença do sindicato no local do trabalho ela é decisiva. Vocês sabem disso. Muito bem. É claro que, por exemplo, o setor de vocês é muito desigual. É um setor que tem de tudo. Tem desde da pequena rádio, uma biboca praticamente, até os grandes conglomerados. Mas, evidentemente, como em qualquer setor, nós temos que selecionar, tática e estrategicamente, como é que faz o combate aos abusos. Eu acho que a questão da reforma trabalhista, as centrais sindicais entram em vigor agora em novembro, não é isso? As centrais sindicais têm que fazer esquema de plantão para juntar todos os sindicatos numa ação coletiva, para a hora que começar a ter os abusos, porque uma coisa é a lei, que tem muita coisa inconstitucional nessa lei. Mas quem vai declarar inconstitucionalidade? O Supremo? Esse Supremo que está aí vai declarar inconstitucionalidade? Não sei. Pode ser que uma parte até seja discutido lá, mas vai demorar para ser discutido. O TST tem uma posição mais próxima, mas não declara a inconstitucionalidade do ponto de vista do peso que tem o Supremo Tribunal Federal. Então vai ter muita disputa em torno da aplicação da lei ainda. Mas o papel do sindicalismo nesse momento é decisivo para a gente enfrentar, inclusive em relação à questão previdenciária. Porque é verdade, sim, que a reforma trabalhista pode acelerar a deterioração das contas da Previdência. Obviamente, né? Se você tiver mais exploração, vai ter menos recolhimento, mais informalidade. E nesse ambiente de confusão, uma parte do empresariado vai querer fazer efetivamente isso, para tentar jogar ao limite a exploração. Sobre as contas da Previdência, eu volto a dizer, respeito profundamente o senador Paim, meu companheiro de muitas lutas, inclusive sindicais. Respeito muito a CPI que foi feita, acho que foi correto fazer. Só que eu quero dizer a minha opinião. E a minha opinião hoje é muito mais livre, porque eu não sou ministro, não sou deputado, não sou dirigente partidário, não sou dirigente sindical. Então, eu vou dar minha opinião. Não tem peso de nenhuma instituição por trás dela, só uma opinião de quem passou pelo sindicato, pelo parlamento e pelo ministério. É uma cilada discutir se tem déficit ou superávit. É uma cilada que muita gente cai. Não tem déficit nem superávit, muito menos equilíbrio, porque não é um fundo de pensão. Se a gente admitir que tem de superávit agora, daqui a 5 anos pode ter déficit. E aí nós vamos aceitar que tem déficit? Não vamos achar normal que tem déficit? É uma política constitucional que foi aprovada pelos constituintes. Agora, outra coisa é discutir a estratégia de sustentação. Aí, já respondendo ao companheiro que perguntou, na entrevista que eu dei, se não me engano, lá em Belo Horizonte, eu disse o seguinte, falei assim, olha, eu não sou contra a idade mínima. O que não quer dizer que eu seja favorável a aprovar a idade mínima para o regime geral agora. Agora, num sistema bem administrado, bem organizado, e que se constate que a idade mínima é uma das regras que ajudam o sistema a funcionar bem, serei contra. Eu para quê? Por dogma? Porque a idade mínima já existe, gente. Para quem aposenta por idade, tem idade mínima. 60 anos para a mulher, 65 para o homem. Da Europa, todos os países aplicaram idade mínima
para tudo, para todos os sistemas. É de direita idade mínima? Não. Não é nem de direita, nem de esquerda, não. É uma regra. Como tem a regra, por que 30 anos de contribuição para a mulher? E não 28, ou 26, ou 25? Por que 35 para o homem e não 27? São regras, são parâmetros. Por que 15 anos e o governo golpista quer passar para 25? Eu defendo os 15. Por quê? Porque uma boa parte da classe trabalhadora não consegue acumular mais do que 15 anos de contribuição. E se não conseguir acumular 15, muita gente já não aposenta porque não consegue nem os 15 anos. Muita gente não consegue aposentar porque tem lá 10, 12, 13 anos, mas não chegou aos 15. Mas tem que ter o mínimo, né? Não é possível o sistema previdenciário que não tenha um mínimo, pelo menos, de contribuições. Por que eu defendo a previdência rural, que muita gente acha que é assistência? Que não tem contribuição do trabalhador obrigatória. Porque é a realidade do campo do Brasil. São 7 milhões de famílias, quase 8 milhões de famílias, que recebem todos os meses um salário mínimo como retribuição aos suas décadas de trabalho no campo. Mas não exige comprovação de contribuição, por quê? Porque é um tipo de contingente que não terá essa organização, essa metodologia. Pode ser que um dia tenha, no futuro pode ser que tenha, hoje não tem. Então, quando eu olho para a Previdência, eu não olho nem como uma coisa que vai ser mágica, nem como algo que tem que ser com planejamento de finanças. Tem que ser um misto de um monte de coisa, mas sempre sob a lógica de que é uma política pública constitucional, não é um fundo de pensão. Eu também entendo um pouco de fundo de pensão, sou afiliado a um deles, que é o do Banco, que o Banco do Brasil criou há muito tempo atrás. É outro animal, é outra coisa. Não tem nada a ver com a Previdência Pública. A Previdência Pública é política de Estado. E nós temos que defender como política de Estado. Por isso que eu digo, para resolver estruturalmente, para os próximos 30 anos, a questão da Previdência, é preciso mudar a sua arrecadação. Eu falei assim, o ano passado arrecadou de contribuição sobre a folha 375 bilhões. Só que vocês vão lá no artigo 195 da Constituição, está previsto que, para sustentar a seguridade, que é a saúde, assistência e previdência, é contribuição sobre a folha, contribuição sobre o faturamento, contribuição sobre o lucro líquido. Por que o Constituinte não falou o seguinte, ó, sobre a folha é só para a previdência, sobre faturamento é só para a saúde, sobre lucro é só para assistência? Porque o Constituinte já anteviu, e está isso nos anais da Previdência, da Constituinte, quem quiser pesquisar, está nos anais da Constituinte, o Constituinte já previu que as mudanças demográficas e do mercado de trabalho poderiam influir muito na realidade da sustentação. Portanto, vamos deixar solto, ou seja, o sistema tem 3 fontes, e eu sou favorável à recriação da CPMF, quero dizer publicamente, porque seria excelente para ajudar a melhorar o nível do SUS, que foi elogiado aqui com razão. O SUS é uma coisa boa, com muitos problemas. Tem muitos problemas, é uma coisa boa. E nós, sindicalistas, temos que disputar mais o controle social do SUS. O SUS precisa de dinheiro, precisa de mais gestão, precisa de combate à corrupção, precisa de um monte de coisa, precisa de mais dinheiro. Porque as pessoas estão envelhecendo, a tecnologia médica avançou muito, mas é cara. Uma ressonância magnética, uma pessoa da classe média alta, com plano de saúde, teve um problema, faz a ressonância magnética em 3 dias. Nós estamos agora no Outubro Rosa. Em alguns estados do Brasil, uma mamografia demora 4 meses. É um absurdo. Mamografia é coisa elementar. Devia ser assim. Passou pelo médico hoje, faz amanhã. O Haddad, lá em São Paulo, começou um conceito interessante, que é o UBS Integral, que é uma unidade básica de saúde, já com 7 ou 8 exames elementares no próprio local. A pessoa passou ali,
Se bobear, faz no mesmo dia, não precisa nem gastar outra passagem de ônibus para ir fazer no dia seguinte. É isso, o sistema de saúde é isso. É rapidez, agilidade, eficiência. Com rapidez, economiza-se muito dinheiro. Não se gasta mais, gasta-se menos. E a saúde faz parte disso. Nós precisamos acabar com essa hipocrisia do pato amarelo. Ah, não aceitamos mais nenhum imposto. O que é isso? No Brasil, os ricos não pagam imposto. Quem fala isso não é o Ricardo Benzoini, é o IPEA. É o Piketty francês. São todos economistas sérios desse país. Rico não paga imposto. Por quê? Porque vive de dividendo, vive de juro, vive de aluguel, não vive do trabalho. Quem paga imposto é quem vive do trabalho. Ou quem consome o seu salário, 80% do seu salário em comida. Paga muito imposto. Então, eu estou convencido que previdência, saúde e assistência não se discute separado, discute junto. Sustentação, discute junto. Agora, é óbvio, lá no Congresso Nacional é uma tragédia. Por quê? Porque aí tem eleição em 18. Nós vamos eleger qual Congresso para 19? Quer dizer, se tiver eleição, né? Porque do jeito que as coisas vão, ninguém sabe. Mas tendo eleição em 18, qual Congresso nós vamos eleger? Congresso fundamentalista? Que fica mais preocupado com a exposição lá do MAN em São Paulo do que com a venda do pré-sal? Um congresso de vendilhões, de pessoas que estão lá para fazer negócio no terceiro andar do Palácio do Planalto, e passar lá para discutir a emenda e o cargo, e vota qualquer coisa lá, e salva o Temer desses absurdos. Um congresso que tirou uma mulher honesta que, um ano e meio depois, não conseguiram comprovar um alfinete, um clips. Um ano e meio depois, eles com a máquina na mão. Podiam já ter achado um monte de coisa. Ou contra o Lula, que depois de 50 anos de vida pública, 2 pedalinhos, um barco de lata e uns imóveis que ninguém consegue provar que é dele. É o que restou. Não tem melhor atestado de honestidade do que esse. É o que restou. Enquanto isso, um apartamento com 51 milhões de reais em mala, dentro de mala. Um senador da República, parecendo que estava bêbado, pedindo empréstimo para um grande empresário. Você já imaginou se eu pedisse um empréstimo para um grande empresário? O que ia acontecer comigo? Eu estava pendurado num poste, esquartejado igual o Tiradentes. Agora não. O rapaz do Leblon, que ele não é mineiro, porra nenhuma, eu sou mineiro. Cresci em São Paulo, mas sou mineiro. Mineiro não, carioca, com todo respeito aos cariocas, carioca, travestido de mineiro. Chega para o empresário, eu estou precisando de um dinheirinho aí, você pode me emprestar? Na gravação não fala empréstimo, não. Mas vamos acreditar que é empréstimo. Você pode me emprestar? Ele não conhece banco? Corra até um banco e chegava assim, eu estou precisando de um dinheiro, vamos fazer aqui um empréstimo aqui? Seguramente, como senador da República, o cadastro dele deve ser razoável. Lá no Banco do Brasil, na agência do Banco do Brasil, lá no Congresso, seguramente, né, Chico? Consegue rapidinho lá o empréstimo. Talvez não 2 milhões, porque não sei se ele tinha... Mas com o Joesley ele conseguiu 2 milhões. Bom, sobre a questão que o Arnaldo colocou das políticas públicas, concessão e a mídia. A mídia brasileira, o debate também foi na Constituinte. Seguramente a Fitert participou ativamente. Como é que ficou o texto? Só se caça a concessão no Brasil com decisão judicial e passado pelo Congresso. Então, eu fui ministro das Comunicações por 8 meses. Aí vinha muita gente falando, não, precisa caçar isso, precisa caçar aquilo. Falei, gente, vamos lembrar que as coisas não são tão simples assim. Vamos trabalhar para discutir qual o papel da mídia. Eu sou a favor de uma regulação democrática da mídia, para não perseguir ninguém. Mas quando nós discutimos CNJ, vocês lembram, CNJ do CFJ, que eu era ministro do Trabalho da época, coube a mim mandar para o Congresso Nacional a proposta. Mas não foi proposta minha. Estava tramitando no Ministério há 10 anos, Conselho Federal de Jornalismo.
que era para ser um conselho, assim como tem um conselho de medicina, assim como tem o CREA, assim como tem a OAB, o próprio setor se supervisionar, para ver se tem abuso ético, se tem abuso de alguma natureza. E, na época, apanhei feito cachorro sem dono. E não vi o movimento sindical se levantar em defesa do governo naquele momento, lamentavelmente. Para dizer o seguinte, não, isso daí é bom para a sociedade. Não tem nenhum controle estatal, não é o governo que vai controlar nada. Até porque governos mudam, não é? Entra um, sai outro. São os trabalhadores do segmento que vão fazer um procedimento como fazem os conselhos de medicina, de enfermagem, de arquitetura, de engenharia, e assim por diante. E é preciso ter controle social da mídia, sim, não é para censurar nada. Eu sou favorável à liberdade plena de expressão, mas não à liberdade plena de manipulação, que é o que acontece hoje no Brasil. São grandes conglomerados empresariais que fazem política o tempo todo. Fazem política não nos seus partidos, nas suas empresas. Tanto é que aconteceu o suicídio do reitor em Santa Catarina, recentemente, e parece que é um fato que só nós vimos. Não saiu em lugar nenhum. É uma coisa assim, impressionante. O que mais que faltou aqui? As previdências especiais, eu sou contra toda a previdência especial. Tanto é assim que eu fui parlamentar por 16 anos e nunca participei daquela coisa vergonhosa. Sei que tem muita gente boa que participa lá, com suas razões, mas eu nunca participei porque eu acho que eu sou bancário, trabalhador, tenho que me aposentar pelo INSS e pela minha instituição de previdência complementar, que é um direito vinculado à minha condição de trabalhador, não à minha condição de parlamentar ou ex-parlamentar. Respeito quem participou, mas não participo. O Josemar falou que a Europa não discute mais previdência. A Europa continua discutindo previdência e, lamentavelmente, discutindo muito reforma trabalhista. A Alemanha fez uma reforma trabalhista no governo do Partido Social Democrata, que lá é um partido de esquerda, ou pretende ser, pelo menos. E a reforma trabalhista bem intencionada, porém profundamente equivocada, resultou nos chamados mini-jobs, que é emprego em tempo parcial, que está provocando um crescimento da desigualdade e da miséria na Alemanha. Vejam bem, na Alemanha, que tem um PIB per capita extraordinário, está crescendo a miséria e a desigualdade por conta, entre outras coisas, dessa legislação aprovada no governo Schröder. Na França, o Partido Socialista foi varrido do mapa na eleição passada, em parte porque o François Hollande embarcou nessa barca furada. Na Itália, o Matteo Renzi, também num partido que se pretende de esquerda, também apresentou uma proposta absurda e caiu rapidamente em desgraça com a população. Então, lamentavelmente, na Europa, a onda conservadora da austeridade continua. Não está superada. Ao contrário, em alguns segmentos está crescendo. Eu creio que eu respondi tudo. Não sei se faltou alguma coisa aqui. Fator previdenciário. Não. Fator previdenciário é uma daquelas questões que nós temos que sempre olhar, não como elemento central do sistema, mas um dos elementos do sistema. Por exemplo, o fator previdenciário surgiu porque o Fernando Henrique não conseguiu aprovar a idade mínima. Se você conseguir resolver a equação da sustentação financeira, você pode passar décadas sem precisar nem de fator previdenciário, nem de idade mínima. Mas se não conseguir resolver isso, dificilmente você vai conseguir manter um sistema funcionalmente adequado, sem alguma regra que busque retardar. E o fator previdenciário buscava, na minha opinião, permitir a quem não conseguia ficar mais no mercado de trabalho aposentar, mas com um baita roxo, e
permitir quem pudesse ficar mais buscar um fator melhor. É claro que a fórmula do fator que existe, ela é extremamente danosa, especialmente para as mulheres. Mas era uma tentativa de evitar a idade mínima que não foi aprovada, porque eles queriam aprovar, e, ao mesmo tempo, criar uma fórmula para incentivar as pessoas a adiar um pouco a sua saída do mercado de trabalho ou a sua aposentadoria e permanência no mercado de trabalho, que é a realidade de grande parte das pessoas que aposentam aos 50 e poucos anos. Minha opinião é que nós podemos resolver os problemas da Previdência nos próximos 25 anos só pela via da Receita. Agora, é uma guerra no Congresso. Nós não vamos aprovar isso daí numa resolução da diretoria dos sindicatos bancários ou dos radialistas. Essa decisão é no Congresso Nacional e é emenda constitucional. Algumas questões são emendas constitucionais. E se a gente não fizer uma discussão que isso não aumenta a carga tributária. Por que não aumenta a carga tributária? Porque carga tributária não é um conceito burro do tipo total de impostos arrecadados sobre o PIB. Não, carga tributária você tem que olhar assim, quem é que está pagando? Carga tributária do banqueiro, do grande minerador, do grande especulador, do rentista. Essa carga tributária no Brasil é baixíssima. Baixíssima. Agora, esse pessoal costuma financiar a campanha de deputado. Então, aí que está. Qual é a capacidade nossa do movimento sindical de convencer as nossas bases a não votar no pastor da esquina, com todo respeito aos evangélicos? Porque tem evangélico de muita qualidade, tem evangélico de negócio. Vamos falar sério aqui, certo? Tem igrejas tradicionais, evangélicas, todos os segmentos tem. Tem também na Igreja Católica, claro. Tem também em outras religiões. Tem também entre os ateus. Para não deixar os ateus de fora dessa conversa. Agora, objetivamente, se a gente deixar a eleição de 18 no nosso piloto automático, em 19 vai ter um Congresso igual ou pior para a classe trabalhadora. Para os empresários, é outra discussão. Para os fundamentalistas, é outra discussão. Para a bancada da bala, para a bancada do boi, para a bancada da Bíblia, é outra coisa. Da bala, eu falei, a primeira que falei foi da bala. Certo? Está aí o meu ex-colega de Câmara, que se tornou uma alternativa para a presidência da República. E você sabe o que significa isso para o Brasil, né? Uma eleição cuja polarização pode ser a mais esdrúxula do mundo. Não é uma polarização programática, PT contra PSDB ou outra coisa parecida. Não. É uma candidatura lastreada em princípios democráticos contra um fundamentalismo, e talvez hipócrita, né? Porque talvez nem seja fundamentalismo de verdade, mas posa para seguir o Trump, seguir o Macron e seguir outros. Eu evito citar nomes desagradáveis. Bom, por fim, para encerrar e não tomar mais o tempo de vocês, a questão dos devedores, que essa é uma questão que diz respeito ao Poder Judiciário. Quando eu assumi o Ministério da Previdência, quem estava na época como sindicalista deve se lembrar, havia uma lei que dizia que tinha que publicar todos os anos a lista dos devedores. Essa lei não era cumprida. Eu determinei que o INSS cumprisse essa lei. Deu maior confusão lá, porque o pessoal tinha medo, que a lista não era muito segura, que a lista podia ter problemas e tal. Eu falei, meu amigo, vamos publicar. Se tiver algum erro na lista, a gente pede desculpa depois. A gente faz o meia-culpa. Vamos dar a maior qualidade possível, mas vamos publicar. Demorou uns 3 meses para a lista ficar ok. Nós publicamos na época. Qual é o problema? É que uma parte das empresas que está lá em cima na lista já quebrou. Quebrou por quê? Por que ela quebrou sem pagar? Porque o Poder Judiciário anda a passo de tartaruga na questão da execução de dívidas tributárias.
Não é só a Previdência, não, é tributo em geral. E aí, por mais que a gente faça gestões junto ao Poder Judiciário, a lentidão favorece o devedor. Quem quebrou e quem não quebrou. Porque esse pessoal que não quebrou, eles vão ao Judiciário contestar, dizer, olha, isso que estão dizendo não é verdade. E aí, eu preciso produzir a prova de que é verdade. Quem acusa, está certo que no Brasil mudou isso agora recentemente, né? Mas quem acusa tem que provar. E muitas vezes aquilo que foi detectado há 3 anos atrás já fechou aquela planta. Já não funciona mais a fábrica daquele lugar, o banco mudou de lugar. É muito difícil você produzir as provas da maneira como o judiciário requer para chegar até a execução, passando por várias instâncias, acabando muitas vezes no Supremo, que não deveria acabar no Supremo. Muitas vezes acaba no Supremo. Tá para tentar resolver agora a questão do conflito entre os bancos e os poupadores do Plano Collor. Justiça tardia não é justiça. Não é justiça. Aí o judiciário precisa mudar os seus procedimentos. Senão, nós vamos ficar com uma situação em que essas dívidas jamais serão pagas. E são grandes empresas. Incol, Varig, Transbrasil, Cruzeiro, bancos que quebraram nesse período todo, tal, etc, etc, etc. Agora, além disso, tem o Banco do Brasil, tem centenas de milhões de disputa, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Rede Globo, Gerdau, Vale do Rio Doce, Bradesco, etc, etc, etc. Então, objetivamente, qualquer pessoa, qualquer um de vocês aqui que sentar lá no Ministério, aliás, lamentavelmente, acabaram com o Ministério da Previdência, né? Não tem mais Ministério da Previdência. Agora que tem uma Secretaria de Previdência no Ministério da Fazenda, que é um absurdo. Qualquer um que sentar nessa função vai se deparar com a seguinte questão. Não depende só nem do ministro, nem dos seus auxiliares produzir a solução para isso. Depende de mudar o Poder Judiciário, mudar o Ministério Público, mudar a lei de execução. No Brasil, é uma loucura que, quando se discute uma dívida, são 2 processos autônomos. Num, você discute a dívida. Depois que configurada a dívida, você discute a execução da dívida. É uma loucura, isso é uma aberração. Só tem no Brasil. E a gente não consegue mudar. Tentamos mudar várias vezes no Congresso Nacional e não consegue mudar. Por quê? Quem deve e está no Congresso, acabou de ter agora. Essa história de refis é uma aberração. Já virou algo pior do que a Copa do Mundo. É Campeonato Brasileiro, tem todo ano. Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. O refis é todo ano, tem um refis. Às vezes tem 2 refis no mesmo ano. Quem é que vai pagar seus impostos em dia? Só os trabalhadores. Porque não tem opção, inclusive.